Tati, já está conseguindo ver? Sim. Tá. Então, depois você aparece também no vídeo, né? Que eu vou estar falando de você para você fazer. Bem, então, bom dia, né? Eu sou professora Valéria Marques, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e juntamente com a professora doutora Tatiane Godoy, aparece aí, Tati. Oi! Nós estamos ministrando um tópico especial, né, que aborda a questão da psicologia comparada para que a gente possa compreender melhor, né, ou a gente está aprofundando os estudos do nosso grupo de pesquisa e intervenção, né, que é o Grupo Equilíbrio Rural, grupo de intervenções transdisciplinares assistidas por equinos, ok? O objetivo da aula de hoje é a gente apresentar, introduzir o que é a psicologia comparada, o seu conceito, um pouco a sua história, sua diferenciação com a etologia e um pouco o quadro de como está hoje, e principalmente como que o equilíbrio rural se apropria desses conceitos, dessas discussões científicas, né? Qualquer momento, vocês podem me interromper, né, e fazer perguntas, ou depois, se quiserem, a gente pode colocar pelo chat, né? A gente esqueceu aqui de colocar o e-mail, o nosso e-mail de contato, mas é valeriamarques@ufrj.br. E o seu, Tati? É Tatiane Godoy, @ufrrj.br. É meu Então, nome junto. Isso. Então, vamos lá. Bem, Baraglia, né, é um italiano, um pesquisador muito profícuo, né, e é interessante uma frase que ele fala, e diz assim: se um animal não consegue executar uma tarefa como esperamos, isso não quer dizer que ele não tenha capacidade. Pode ser que ele esteja usando uma estratégia diferente da que esperamos que ele use. Então, essa frase é extremamente importante porque, em várias pesquisas sobre comportamento animal, os resultados aparecem de uma forma enviesada. O que eu quero dizer? A interpretação dos dados fica sendo a partir do referencial humano. E isso, atualmente, é inconcebível. Quando a gente faz análise de algum comportamento animal, a gente precisa se colocar, né, ou considerar o ponto de vista deste indivíduo, né? Então, qual é a sua constituição, qual é o seu referencial, qual é a sua motivação, qual é o seu objetivo, e isso muda, né? Muda a nossa perspectiva, né? O que seria a psicologia comparada? Psicologia comparada... Não ouvi, Tati. Não, se colocar na foto anterior, só para dar uma acrescentada ali. Ah. Você quer falar alguma coisa daqui? Pergunta aí. Gente, está vendo aquela foto ali? É nosso cavalo. Olha a orelha dele. A orelha dele está mais para baixo, o olho dele. Vocês acham que ele está confortável ou não na situação? Está desconfortável. Eu coloquei esse cavalo porque com ele a gente usa estratégias diferentes. Ali, não sei, a gente está ainda estudando, mas dentro do piquete ele não gosta de ser rastreado. E quando chega lá em cima do galpão, ele fica tranquilo. Por isso que eu coloquei essa foto. Obrigada, Valéria. E essa questão que a Tati falou é importante. A gente precisa identificar, conhecer os sinais dos nossos companheiros, dos nossos cavalos, porque eles se comunicam o tempo inteiro, mas numa comunicação não verbal. Tá? Bem,
Psicologia comparada, ou chamada psicologia animal, ou em algumas publicações, psicologia comparativa, é um campo da psicologia que estuda cientificamente os processos mentais e comportamentais de animais, quer sejam animais humanos, quer sejam animais não humanos, né? O objetivo, a palavra-chave é esse comportamento animal. E aqui está diferenciado processo mental e comportamento, para não ter dúvida, que o processo mental também é um comportamento, mas é um comportamento não visível. Então, para ficar claro, né, essa é a posição e até uma definição da psicologia como um todo. Mas, nesse caso, ela está voltada ao comportamento animal. Posso passar, Tati? Pode. Qual é o objetivo da psicologia comparada? O nosso objetivo é compreender melhor como pensa, como sente, como age, como interage esse animal, né? A gente estuda como é que ele constrói a realidade. Toda a realidade é construída por cada indivíduo, né? Em cima de todas as suas constituições sociobiológicas, psicológicas, né? E essa sua forma de ser e estar no mundo influencia as suas qualidades de troca. Então, é isso que a psicologia comparada busca estudar, e aí, dentro de cada objetivo de cada pesquisador, ele faz um recorte, né? Qual é a contribuição disso? A gente compreender melhor o comportamento animal, a gente se aproxima desse animal, a gente passa a respeitá-lo melhor, a gente passa a assumir uma responsabilidade maior sobre essa qualidade vincular, sobre essa qualidade de interação. E, além disso, estudar um animal não humano pode contribuir também para que a gente possa compreender o animal humano, né? Na comparação intra-espécie, não numa determinação ou numa aplicação direta. O que a gente estuda de um comportamento do equino, ele não serve para ser aplicado diretamente para um comportamento humano, mas eles nos dão pista, eles nos alertam sobre determinadas questões que podem ter passado desapercebido. E a gente consegue observar isso sob outro aspecto. Ok, Tati, posso passar? Ou quer falar do... Tudo bem. Não, falta outra, porque a outra foto tem as duas. Aí aqui, então, isso que eu falei agora, a Latal, ela faz uma produção e um alerta muito importante, onde ela diz: a pesquisa comportamental com animais, entretanto, animais não humanos, não pode e não deve ser justificada ou avaliada em termos de relevância imediata e direta para a compreensão do comportamento humano. A gente recortou essa fala, porque isso aqui traz um posicionamento ético também muito importante e que a gente procura ficar muito atento no equilíbrio rural. Não se justifica criar um mal-estar num animal não humano para privilegiar o bem-estar humano. Isso, para o equilíbrio rural, é inconcebível. Quando a gente trata sobre bem-estar, qualidade de vida, qualidade vincular, são para todos os envolvidos. E aí todos, seres vivos, né? Animais, planta e o próprio ambiente. Então, qual é o impacto que a gente faz em todos os envolvidos é algo que a gente presta atenção. Pode comentar, Tati. Daí aqui a gente traz essa primeira foto aqui, o experimento de iniciação científica, né? Da Marcela e do Conquista da Letícia. E a gente estava ali realmente vendo
Isso aqui no tórax dele tem uma fita cardíaca. Está medindo níveis de estresse ali, está com o celular com som. Então, a gente mediu o som, mediu também a visão, tato, paladar, olfato, cinco sentidos, né? E mesmo ele já adaptado a isso, quando a gente foi aqui na Barraca do Beijo, né? Ali, tá vendo? Ele tava com a orelha. Como que você acha que ele tá ali? A expressão dele. Alerta. E daí a Débora tá conversando ali com ele, ó. Não tem nada. Alguém tá segurando, ela não consegue segurar ali, né? Para ir falar com ele. Mas essa questão, você tá prestando atenção no comportamento do animal, não fazendo nada que, porque eu quero tirar uma foto da barraca, ele vai obrigar ele aí, né? Mas adaptar que não tem problema. Ok. Pode passar? Calma aí, só um minutinho. Tá. Então, a gente fez um experimento. No experimento, a gente colocou ali na opção 4 barulhos. Um era pessoas falando. Não, faz uma hora pessoas falando. Fala difícil é último. Pessoas falando, papel amassando, bichinho estourando e fora de artifícios. Era a lição. Tem todos os tipos. A visão era andar com um faro, depois tinha um obstáculo horizontal, um vertical e a outra. Daí, o olfato tinha aquele estudo gradual que a gente fez. E o que a gente fazia? Media o comportamento deles, que é o ecograma, que já virava as malas, como eles reagem àquela situação, aliado a essa taxa de frequência cardíaca que me fala se acelera ou não o batimento cardíaco dele. A gente poderia medir cortisol também, só que não tinha dinheiro. Mas e também o legal da frequência cardíaca é que você tem, durante todo o processo, não só a frequência cardíaca, mas a variabilidade da frequência cardíaca, que me diz estresse emocional. Entendeu? Daí ele se definitiu. Eu não sei se dá para escutar, eu só estava explicando como que foi o experimento. Pode passar. Isso. Se você puder falar sempre mais perto do microfone, como a gente vai deixar gravado, porque eu consegui ouvir, mas consegui ouvir distante, né? A gente já lembra da próxima vez botar um microfone de lapela, né? É bom também. Pode passar? A amiguinha falou para ela, deixa eu ouvir, nem sei como o microfone. Não é que eu sou linda. Pode passar. Tá. Bem, então aqui a gente vai ver Snowdown, ele destacou 5 pontos, na opinião dele, da contribuição do estudo do comportamento para algumas áreas. Aí ele destacou primeiro, vocês vejam que o Snowdown, ele escreveu essa contribuição em 99, tá? A gente colocou porque é importante, e embora ele tenha apontado algumas coisas, enfim, né, da gente poder pensar. Primeiro, a contribuição seria para a compreensão do comportamento humano. E aí ele exemplificou 2 experiências, que são 2 experiências clássicas em psicologia. Vocês vão ver na história que, atualmente, a gente não desenvolve mais este tipo de experiência, mas são experiências, como eu falei, de referência, tá? Até para o sim, né, para o positivo e para o negativo. Quais foram as 2 experiências que ele sugeriu, ou que ele apontou, que contribuíram para que a gente compreendesse o comportamento humano? Uma foi do Harold Sweet, que ele fez uma experiência com um bebê rhesus, né, com um macaco rhesus, onde ele colocava uma situação problemática para o macaco, que para ele se alimentar, ele tinha que interagir com uma mãe na cabeça do humano de arame, tá? Ou ele tinha uma outra possibilidade, que seria uma mãe, né, que seria de um aconchego, que é de um pelúcia.
E o macaco prefere não comer e ficar aconchegado, ficar na pelúcia. Mas isso traz um prejuízo muito grande para ele, e esse experimento, ele depois se desdobrou para a área humana sobre a questão da privação materna e colaborou na construção da teoria do apego, tá? Que é até hoje, né? O próprio Bowlby depois desenvolveu isso. Atualmente, a gente não aceita mais esse delineamento de pesquisa por questões bioéticas, né? Então, você não pode criar um mal-estar ou um trauma no animal para ver como é que isso se comporta e qual depois a consequência, a colaboração para o humano. A mesma questão, uma outra pesquisa que ele apontou do Seligman, né, quando fala do desamparo aprendido. E esse experimento foi feito tanto com cães quanto com ratos, onde tinha situações que um grupo de indivíduos, né? Por exemplo, um grupo de cães conseguiam manipular para modificar os efeitos que davam. Então, você tinha choque, ele recebia choque, ele podia apertar um botão para não receber choque, tá? Mas um outro grupo de cães, né, a mesma coisa aconteceu, né, com o rato, ele não tinha essa opção. Independentemente do que ele fizesse, ele sempre ia receber choque. Esse grupo que teve o estímulo aversivo começou a ter um comportamento de apatia. E isso levou à ideia do desamparo aprendido. Ele falou, independente do que eu fizer, sempre vai terminar mal. Essa ideia foi levada, foi transportada para o estudo humano, e isso contribuiu para a compreensão de como que funciona a ansiedade e a depressão humana. Tá? Mas, como eu falei, atualmente isso não é mais aceito, esse tipo de experimento. Então, além da compreensão do comportamento humano, existe a contribuição para a neurobiologia. Algumas pesquisas realizadas também com macaco rhesus, né, estudou sobre a influência da serotonina na atividade cerebral e percebeu a relação desse sistema serotégeno com a dominância, com a impulsividade, com a agressividade, com as habilidades sociais. E quando esse experimento foi feito com populações bem novas, né, viu o quanto que tinha influência, tanto a questão genética quanto a questão ambiental no comportamento. Como que, quanto mais cedo essas situações traumáticas são feitas, né, e prolongadas, isso tem consequências negativas na idade adulta. Uma outra área de contribuição foi para a conservação do meio ambiente e o manejo de recursos naturais. Estudar sobre o comportamento animal dá informações, contribui para o avanço dessas áreas, quer seja na avaliação de riscos ao meio ambiente, mais do que alguns indicadores tradicionais, ou somando a ele. Então, a gente vê câmeras que são ligadas à noite também para ver o comportamento diurno e noturno dos animais. A gente viu como tem situações de terremoto, assim, que os próprios animais, antes dos indicadores das máquinas humanas, os animais já percebem e já se afastam dali. Então, a gente consegue observar nessa mudança de comportamento, né, deles nas caminhadas. Quando a gente observa também aumento e diminuição das populações, para entender se está tendo algum comprometimento, como a gente está vendo agora na questão climática. Serve também para reintrodução do habitat dos animais. Então, quando a gente pega uma ave, qualquer pássaro, né, não adianta só você, se ele está machucado, cuidar dele e colocar ele novamente
na natureza. Você precisa compreender e saber, é aquele habitat ali, ele vai encontrar os alimentos que ele precisa, senão ele vai morrer, né? Simplesmente assim. Então, precisa ter esse estudo conjunto, tá? Além disso, dos conflitos homem-animais. Não sei se vocês já perceberam também, por exemplo, em algumas estradas, onde se coloca aquela passarela para garantir que os animais possam passar sem serem atropelados. Onde eu moro, né, no Parque de Itatiaia, por exemplo, tem épocas do ano que o parque fica fechado, porque é a época de reprodução do sapo flamenguinho, que é um sapo desse tamaninho. Mas se o ser humano entra nessa época de reprodução, isso interfere negativamente. Então, no sentido do bem-estar e da garantia desse sistema como um todo, algumas ações, algumas medidas são tomadas. Uma outra questão é a contribuição para o estudo do bem-estar animal. Como a gente vem falando o tempo inteiro, a gente precisa compreender como o animal se comporta para que, nesse contato com o humano, a gente tenha uma responsabilidade com isso. A gente não pode se beneficiar prejudicando o outro. Tá? E quando eu estava estudando, né, discutindo com o Tati, a gente estava selecionando o material para apresentar a vocês, foi muito interessante essa discussão sobre ciência. Sem ciência é a questão da gente validar que os animais, eles sentem e têm consciência sobre essas suas sensações e sentimentos. E existe uma polêmica até hoje, se existem animais que não sentem dor. Então, para alguns pesquisadores, é o caso do peixe, que não teria, né, teria formas semelhantes, diferentes da questão cerebral, então seriam animais que não sentiam dor, tá? E existe um outro grupo de pesquisadores que dizem, não, eles sentem dor, mas eles não expressam a dor da mesma forma que o ser humano. Então, o ser humano não reconhece naquele comportamento do peixe que ele esteja sentindo dor. E veio o exemplo, né, isso foi destacado pela prática do pesque-solta. Eu, particularmente, sempre pensei que não houvesse nenhum problema ou nenhum dano grande, né? Seria um dano de pescar e depois tirou a isca, pronto, ele sai bem e se recupera. Mas, além do estresse, existe essa discussão da dor. Então, aqui a gente deixou a fonte em destaque, porque quem tiver interesse de saber melhor, é só clicar, tá? Nas outras imagens, a gente coloca sempre uma fonte menor, que é só para justificar de onde a gente tirou a imagem. Nesse caso, tem essa questão do vídeo, tá? Posso passar, Tati? Pode. Bem, e, por fim, o quinto ponto que Snowdown, na opinião dele, é importante, né, o contribuir o comportamento animal, que ele fala que é uma porta aberta de interesse para vários graduandos. Então, é uma área que os graduandos têm curiosidade, gostariam de saber, e essa é uma motivação que pode aproximá-los ao desenvolvimento científico, à iniciação científica. Ele dá destaque à biologia, à psicologia, mas não só, né? Então, é uma área que, desde os primeiros períodos, a gente pode atrair os graduandos para compreender o que é fazer ciência. Bem, falando agora sobre, a gente está dizendo de psicologia comparativa, a gente pode trazer uma linha do tempo, né, daqui de uma forma bem esquemática, reduzida, desse interesse. Então, a gente vê, a gente tem registros desde as artes rupestres, né, na nossa pré-história, como que o homem se interessou por esse comportamento animal, quer seja para poder compreender para a questão da caça, né, para a questão da proteção, mas há registros dessa observação do comportamento do animal não humano. Assim como, né, no Egito Antigo, a gente tem diferentes formas de animais sendo adorados
E essa adoração, né, cultural, religiosa, ela está presente até na formação dos deuses. Alguns deuses, metade animal, metade humano, que se observa posteriormente também na Grécia, né? E aí tem uma primeira produção de Aristóteles, que é a História Animalium, que é uma questão positiva, mas também daí de Aristóteles a gente começa a ver essa diferenciação e uma propagação da ideia da superioridade humana ao animal não humano. Essa ideia depois ela é absorvida e ela é utilizada principalmente por fins religiosos, né, onde se diz que o homem é feito pela imagem de Deus e foi criado para coordenar, dirigir, né, todos os outros animais que vêm servi-lo. Tá? Mas também, aí já, né, a gente chegando no século XVIII e XIX, alguém do nosso grupo já tinha destacado a ideia de Darwin, né? A gente começa a se contrapor uma preponderância do pensamento religioso e começa a nascer o pensamento ou conhecimento científico e começa a fazer o porquê das coisas. Vem a disputa de Lamarck e Darwin, né? Então, da geração espontânea ou da teoria da evolução, e Darwin contribui efetivamente com esse estudo do comportamento animal, e ele se interessa também, são dois outros livros não tão conhecidos como Origem da Espécie, mas que vale a pena a gente mencionar, que é a descendência do homem e, principalmente, a expressão das emoções do homem nos animais. Embora, neste trabalho de Darwin, ainda prevaleça uma perspectiva antropomórfica. Tá? Então, ainda nesse tempo, embora a gente possa pensar muito com a teoria da evolução, mas ele ainda prepondera, tendo o homem como o primeiro foco. Tá? Esse caminhar, né, do século XVIII e XIX, então, que começam os naturalistas, esse interesse pela observação do comportamento de animais não humanos, né, a possibilidade de articular e pensar o comportamento humano. Já no século XX, na primeira metade, né, do século XX, isso vem forte, esses estudos naturalistas, né, de comportamento animal, eles se tornam fortes, só que eles vão tomar duas direções ou duas características prioritárias. Uma característica mais da Europa, onde prevalece mais essa questão do caráter inato, né? O quanto que a gente tem de inato que influencia a condução das nossas ações, e aí eles vão se interessar mais de observar os animais de uma forma natural, solta, né, das observações nos próprios habitats. E nos Estados Unidos, na América do Norte, toma uma outra direção o estudo do comportamento animal. Eles querem, né, até a preocupação da própria psicologia se tornar ciência, e ela tem uma influência muito grande dos laboratórios físicos, biológicos, e aí vão, então, para experimentos controláveis, rigidamente, né, para observações de laboratório. Essa diferença, né, ela marca muito a origem, né, e essa diferença clássica entre psicologia comparada e etologia. Então, a psicologia comparada, ela vai se aliar ao behaviorismo, à psicologia experimental, e a Europa vai tender ou valorizar mais a etologia, esses comportamentos, esses estudos naturalistas. Isso vai crescendo, e aqui chega no Brasil, né, na década de 60, né, de 1960,
no borbulhar, né, desses estudos, a USP começa a sistematização desses estudos no Departamento de Psicologia Experimental. E aí a gente vai ver e vai entender por que os pioneiros dessa área, eles vêm muito da USP, e o quanto que eles conseguiram criar frutos, né? Formar depois discípulos. Então, é interessante que no Brasil, em 1960, aqui, né, a gente tem em 62, 63, agora me fugiu, a promulgação de psicologia enquanto profissão. Então, vocês vejam que está tudo muito próximo a nível de história. Ardila, ele vai, na década de 80, né, destacar os principais obstáculos enfrentados pela psicologia comparada, né? E vai falar muito de desconhecimento ou de uma tendência que foi a tendência da segunda metade do século XX, diminuir o interesse pelos estudos laboratoriais e valorizar os estudos da psicologia social. Isso a gente pode ver na história da psicologia no mundo, porque até a primeira metade, ou no princípio do início do século XX, se interessava muito sobre os processos básicos, né, psicológicos, com destaque para a aprendizagem. Já na segunda metade, o interesse maior é da questão comportamental, de uma forma do comportamento social, e essa relação com a teoria econômica, né? Então, tem muitos trabalhos sobre a questão sócio-histórica, muito trabalho de articulação, de posicionamento político, econômico, e a influência da formação dos grupos e da própria questão individual, tá? E o Hunziker, né, ele vai depois destacar, então isso também em 95, que o estudo sobre o comportamento animal, né, ele não pode ser só assim, um meio, né, um objeto de investigação e compreensão do humano. A pesquisa animal é importante por si. O que aconteceu na formação, e aí agora a gente já falando do século XXI, é que, por exemplo, na minha época, eu já trabalhei com toda a questão de psicologia experimental ou behaviorismo em biotérios, com seres vivos, né, com ratos vivos. Hoje em dia, raríssimas instituições ainda têm biotério. Vários cursos, ou a maioria, quase que unânime, dos cursos de psicologia tem utilizado de recursos virtuais. Então, existe um programa que simula esses experimentos que a gente fazia vivo, né, em situações virtuais. Então, não se tem mais o biotério, continua se estudando, né, o behaviorismo, ou o condicionamento clássico, o condicionamento operante, mas em modelos virtuais. Como a gente falou da história, né, a gente falou do início da psicologia comparada e a etologia, uma como influência, a psicologia comparativa, que alguns chamam dos Estados Unidos, e a etologia da Europa, atualmente há uma linha, ou influenciada pelo neodarwinismo, ou seja, uma revisitação ao darwinismo com algumas críticas atuais, e até todo o avanço que a gente teve, né, da neuropsicologia, de alguns instrumentos. E esse novo chegar, né, do neodarwinismo, duas áreas se destacam, que é a psicologia evolucionista e a ecologia comportamental. Então, essas duas áreas estudam a questão do comportamento humano, e elas, embora sejam
abordagens diferentes, elas mantêm várias portas de diálogo. E é nesse ponto que o equilíbrio rural está. Tá? Então, a gente vai ter a observação de algumas escolas, deixa eu botar aqui, ou algumas pesquisas que a gente tem um delineamento mais experimental, então com um controle de causa e efeito das variáveis dependentes, independentes, intervenientes, e a gente vai ter pesquisas mais observacionais, né, onde interessa muito mais a descrição do que está acontecendo do que o controle seguro, efetivo de todas as variáveis. Bem, aqui eu falei da década de 60, então, dos pioneiros, e eu vou destacar aqui pelas fotos, tá? Então, a gente tem o pioneiro maior, que foi o Walter Hugo de Andrade, ele viveu bastante tempo e ele deixou vários discípulos. Então, a própria Fuchs, né, ela foi aluna dele, influenciada por ele, e era uma pessoa que é interessante que alguns pesquisadores, né, por isso que a gente colocou até para saber mais, tem um trabalho que a Fuchs escreve, um artigo pequeno, super gostoso, que ela escreve sobre ele e traz o ser humano na sua humanidade. Tá? Às vezes a gente cria um estereótipo de quem é o cientista, que é aquele cientista vazio, frio, calculista, e ele era uma pessoa fofa, né, se a gente pode dizer assim, sem perder a seriedade e o comprometimento no seu trabalho, mas com respeito aos animais muito grande. Tá, aqui é só para ilustrar e para falar, né? Tanto o Fernando, o José Ribeiro, o César Ades, que também já faleceu, a Vanelora Fuchs, que já faleceu, a Emma Otter, eles são todos, vamos dizer, cria, né? Passaram pela USP, ou estão na USP ainda, e contribuem muito. E a gente destacou também o Kleber Del Claro, ele não é psicólogo, ele é biólogo, mas ele estuda a ecologia comportamental. E é um autor vivo e que contribui muito, e ele tem uma preocupação da ciência da divulgação científica, da aproximação da ciência com a sociedade como um todo. Então, ele tem uma preocupação com a linguagem que ele faz e com o alcance das pesquisas dele. A gente colocou aqui só como uma curiosidade, para que vocês possam ter noção, né, da importância de cada um. E vai começar agora uma discussão com vocês sobre algumas ideias sobre psicologia comparada. O que vocês acham? Se isso é falso ou se isso é verdadeiro? Então, comparada, ou psicologia animal, ela está orientada somente para o comportamento humano? Isso é falso ou é verdadeiro? Falso. Isso. Então, esse é um mito, né? E esse mito é falso porque a gente vai encontrar pesquisas que têm um viés antropomórfico, mas isso é um erro de viés, tá? E isso é combatido. Então, a gente não pode ter o antropomorfismo nem na finalidade da pesquisa, tá? Então, que beneficie somente o humano em detrimento do bem-estar animal, como não pode fazer uma relação direta de que aquele resultado é um resultado positivo, não pode ser interpretado somente pela perspectiva humana. Todo cuidado de uma extrapolação direta, ele tem que ser tomado, da mesma forma, né, do ser humano para os outros animais. O equilíbrio rural, a gente usa uma perspectiva de analogia ou de metáforas. A gente usa muitas vezes aquele comportamento observado como um gatilho, como um disparador para que a gente possa refletir como isso acontece com a gente, como que a gente sente, como que isso ocorreria. A gente faz em muitos exercícios, por exemplo, no desenvolvimento de liderança.
no tipo de comunicação, no tipo de articulação. E a gente reafirma que cada um precisa ser reconhecido e valorizado na sua própria característica, reconhecendo os valores culturais de cada espécie. Ok? Bem, uma outra fala comum é que faltam aos psicólogos o senso estético e o amor pelos animais que caracterizam os etólogos. Isso seria falso ou é verdadeiro? O que vocês acham? Falso? Bem, esse é um outro mito falso. Vários psicólogos, eles trabalham em comitê de defesa dos direitos dos animais e de tratamentos humanitários. Então, essas premissas são defendidas mesmo dentro da psicologia. Tá? Os psicólogos, né, psicólogos comparativos, psicólogos experimentais, eles realizam também trabalho de campo, tá? Não só laboratorial. E o Watson é um exemplo, né? Ele é um clássico, é um psicólogo clássico da psicologia, e ele desenvolveu pesquisas de delineamento tanto de laboratório quanto de pesquisas. E é incontestável, é público o amor que ele declarava aos animais. Terceiro argumento. Psicólogos não se interessam no estudo da evolução. Falso ou verdadeiro? Falso. Bem, vocês mesmos falaram, eu não sei, né, exatamente quem foi, mas que falou sobre a questão de ter estudado sobre Darwin, né, ou a teoria da evolução. Eu acho que foi alguém da psicologia, né? Não tenho certeza, Tati. Mas é isso, então a gente estuda, sim, é importante a gente pensar. E a teoria da evolução, ela impactou muito com a história da psicologia, com os estudos, com as formações. Tá? E ela contribuiu muito, deu muitos elementos para a origem da psicologia comparada. Tati, você quer falar alguma curiosidade dessa gravura? Não, aqui é da evolução, né? Aqui a gente tem o cavalo, lá nos primórdios, o Eófilos, depois vai aumentando, depois chega no ex-cavalo, que hoje em dia porque ele era pequenininho e tinha 4 dedos, ele vai evoluindo, o dedo vai ficando um só, e depois a gente chega no cavalo como ele é hoje. Mas aí você vai ser outro para outra aula. Isso é um spoiler, foi um spoiler. Mas eu gostei de provocar isso, porque, assim, quando eu soube, eu fiquei espantada. Eu falei, ué, né? A gente está acostumado sempre com um cavalo muito grande e saber que na origem dele ele era um animal pequeno. Então, é curioso isso, bacana. Bem, hoje em dia, a gente está voltando um cavalo pequeno, né? Os mini Os psicólogos comparativos limitam-se à situação laboratorial artificial e não realizam estudos de campo. Eu já vou adiantar que é mito, que é falso, porque é o que a gente está falando o tempo inteiro. Né? Embora a maior ênfase seja dada à questão laboratorial, existem trabalhos de campo também que são importantes. Tá? Então, vamos lá. Os psicólogos comparativos estudam poucas espécies. O que vocês acham? Falso ou verdadeiro? Falso ou verdadeiro? Falso. Os psicólogos estudam todos os animais. Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar psicólogos estudando desde paramécio, né, de animais unicelulares, até humano. Então, são todos os animais que são passíveis de serem estudados. O Cesarades, que a gente mostrou ali, ele é muito reconhecido pelo trabalho com as aranhas. E é muito interessante. Eu recomendo a leitura dos artigos dele, né?
É uma pessoa assim, muito detalhista e é muito curioso. Ele chama atenção a pontos que, às vezes, a gente não tinha se dado conta. Tá? E nas abelhas, né, também, a questão da dança das abelhas, como que foi percebida a questão da comunicação entre elas. Bem, outro, psicólogos comparativos limitam-se a espécies animais domésticas. Também vou adiantar, porque a gente já falou, isso é um mito. Há estudos com animais domésticos, com animais selvagens e com animais com a interação entre eles. Então, existe, tudo depende de qual é o delineamento de pesquisa que a gente faz, qual é o objetivo que a gente faz, mas sempre resguardando o respeito e o interesse pela especificidade daquela espécie. Né? Então, a gente precisa compreender como é que cada um trabalha, o que cada um traz. Os psicólogos comparativos não fazem comparações entre espécies próximas, mas limitam-se a comparações excessivamente globais. Então, isso também é falso, tá? Mais uma vez, tudo vai depender do objetivo da pesquisa e do delineamento da pesquisa. Você pode fazer pesquisa com espécies que são próximas, né, do mesmo habitat, até mesmo da mesma espécie, ou com ramos diferentes. Embora nós, né, a questão dos equinos e os humanos são mamíferos, então a gente tem essa proximidade por esse viés, mas também tem diferenças entre eles. Tudo vai depender, né, volto a falar, do objetivo e de qual o desenho teórico-metodológico que vai ser colocado para atender o objetivo traçado. Se vai ser uma comparação mais próxima, mais direta, uma comparação mais sinérgica, né, mais global, tudo isso tem diferença. Né? O comportamento das abelhas nos Estados Unidos, o comportamento das borboletas, o comportamento de voo dos pássaros, tudo isso é importante. Os psicólogos comparativos, psicólogos da psicologia comparada, preocupam-se excessivamente com a instrumentalização. O que vocês acham? Né? Como eles fazem muito pesquisa de laboratório, se preocupa excessivamente com o instrumento? Falso ou verdadeiro? Falso ou verdadeiro? Acho que não vai ter tudo. Com a instrumentalização. Excessivamente, o pessoal está aqui, o pessoal está ali na prova do Enem, que essas palavras-chave excessivamente. Tal. Viu, você ligou da prova, né, do Enem? Sempre que tem palavras assim, desconfia. É falso falar. Pode. Isso. Então, é um mito também, né? Porque as pesquisas elas podem utilizar diferentes instrumentos de coleta e várias formas de análise. Tudo vai depender, mais uma vez, do objetivo e do desenho teórico-metodológico que se fizer. Pode ser desde um instrumento muito simples, tá? Mas hoje em dia a gente tem, vou falar agora até a pesquisa que a Tati mostrou ainda há pouco. Ela utilizou o celular, filmou, ela utilizou o aparelho da frequência cardíaca. Então, a gente pode utilizar diferentes instrumentos. Isso não vai mostrar que é uma pesquisa melhor ou pior. O que qualifica a pesquisa é o desenho dela, como que ela se relaciona o objetivo de pesquisa, né, com seu objeto, e o desenho teórico-metodológico. Tá? Então, agora, se o instrumento ele é mais rústico, ele é mais sofisticado, tá? Isso não causa nenhum impeditivo. E a última frase que a gente gostaria de destacar, né? Cabe enfatizar que o mais importante é o comportamento do animal,
né? Esse é o nosso foco, e não o instrumento. O instrumento não pode ser mais importante do que o nosso objetivo. Por fim, eu vou adiantar também, porque a gente já foi conversando sobre isso, né? Os psicólogos comparativos quase nunca iniciam seus estudos de forma descritiva. Isso é falso. Volta, depende de qual delineamento de pesquisa se faz. Então, mesmo em pesquisas experimentais, mesmo em pesquisas laboratoriais, a observação, a descrição, ela é importante. E a psicologia experimental, ela considera tão importante que existem cursos específicos, e eu me sinto muito honrada, né, de ter feito. Eu não sou psicóloga experimental, né, mas eu admito que muito da minha observação e registro do comportamento eu avancei com cursos feitos junto a behavioristas, junto a psicólogos experimentais. Então, o detalhamento, a qualidade da observação, a qualidade do registro do comportamento é fundamental em uma boa pesquisa, tá? Então, é interessante que a gente faça isso. E, por fim, o 10º mito, né? Já vou adiantar que é um mito. Os psicólogos limitam-se a estudar a aprendizagem, não outros comportamentos de importância ecológica. Falei que na história, efetivamente, no início da psicologia comparada, havia uma preferência pelos processos psicológicos básicos, com ele o destaque da aprendizagem. Mas, principalmente hoje em dia, né, isso não é válido. Então, existem diferentes aspectos que são objeto de estudo, né? E interessa para que a gente conheça os padrões de comportamento, tais como a sexualidade, a visão de cores, orientação, atividade, emoção, reprodução, brincadeira, né? Hibernação, exploração, uso de instrumento, termorregulação, agressividade, cooperação, comportamento parental e muitos outros. Esse interesse também foi despertado muito com a mudança climática agora. Os estudiosos da mudança climática, eles não estudam só o clima, só a diferença de temperatura, mas sim o impacto que isso tem no sistema, né? Na vida animal, né? Vegetal e nos outros seres abióticos. A gente veio falando muito da psicologia comparada e da etologia, desde lá, quando a gente apresentou a história da psicologia comparada, mas aqui a gente resume um pouco. Então, da questão da psicologia comparada, teve a ênfase nos Estados Unidos, né, na psicologia comparada, e é uma ciência que estuda as espécies preferencialmente no laboratório ou preferencialmente de modo controlado. Então, eles têm um interesse grande de identificar quais são as variáveis, o modo de controle que prevalecem, né, as pesquisas explicativas, as pesquisas experimentais. A gente destaca Thorndike, que foi, né, um ícone, né, é um nome muito reconhecido na psicologia, e Skinner, que tem a sua atualidade, a sua influência em autores até hoje. Contrapondo, como a gente já tinha falado muito da psicologia comparada, a gente colocou um pouco mais sobre a etologia. Então, a etologia, ela destaca, né, essa questão de um diálogo interdisciplinar, de estudar diferentes animais, preferencialmente na sua forma espontânea, no seu habitat natural, né, no seu próprio ambiente. E aí a gente tem alguns autores, como Lawrence, Timberlake, Fitch e o Uxel. Tá? E aí aqui a gente colocou algumas contribuições dele. O Lawrence com imprinting, né, que é aquele dos patinhos, assim que o patinho nasce,
a primeira coisa que se move, ele considera como a mãe, e ele segue. E aqui do Tingen é algo que a gente utiliza até hoje. Então, ele fala que quando a gente estuda o comportamento animal, é interessante que a gente tenha a ideia desses 4 pontos. Então, a causa, então, o que está, qual é o gatilho daquele comportamento? A função, então, qual é a função? Aquele animal age daquela forma, para quê? Então, por quê? Para quê? Né? A ontogenia. Então, aquele animal, né? Aquele indivíduo, aquele animal enquanto indivíduo, como que se desenvolve, como evolui aquele comportamento. E, por fim, a filogenia é o que ele traz para herança, né? Como é que esse comportamento se apresenta de uma forma filogenética? Nós, do equilíbrio rural, a gente se interessa também por esses 4 aspectos. E quando a gente estuda os animais separadamente e na conexão entre eles. Tá? Fitch vai dar o exemplo, eu falei, né, da dança das abelhas. Então, como se podia pensar que as abelhas conversavam, que as abelhas se comunicavam? O que eu falo, eu estudo muito, né, psicologia cognitiva, consciência, vida. Hoje em dia, a discussão maior ultrapassou os animais. Tá? Como é que é a comunicação entre as plantas? Como é que é a comunicação entre a floresta? Qual é a consciência de uma árvore dentro de uma floresta? Então, esses são as pesquisas atuais de ponta. Né? E Uxel, né, com a cibernética, com a biosemiótica, ele vai estudar, né, a semiótica, mas a semiótica da vida, e ele vai falar do Umwelt. Umwelt é um conceito chamado mundo próprio, mas que ele destaca e reconhece cada animal como seu sujeito. Então, o animal, né, cada animal como um indivíduo, com as suas características próprias. Cada animal tem o seu modo de perceber, logo de construir a realidade. E isso interfere na qualidade como ele se relaciona com o meio. Tá? Ele é um defensor dessa perspectiva neovitalista, né? Que fala dessa força vital. Então, ele fala que a vida não pode ser resumida a só a questão química, mas que existe uma motivação que impulsiona o sujeito à evolução. Tá? Terminando aqui, para a gente poder abrir para algumas perguntas, considerações, para a gente poder discutir, né? Eu vou ler para ficar mais fácil. A psicologia comparada, ou psicologia animal, ou, para alguns, psicologia comparativa, né? E a etologia estudam as semelhanças e as diferenças do comportamento e dos processos mentais dos animais, quer sejam animais humanos, quer sejam animais não humanos. Então, isso é o que elas têm em comum. Tradicionalmente, a primeira predomina o estudo de psicólogos em laboratórios em situações controladas. E a segunda, tradicionalmente, predomina o estudo dos biólogos em situações naturais não controladas. Contudo, atualmente, a perspectiva interdisciplinar, e aí falando do equilíbrio rural, a perspectiva transdisciplinar, né, tem favorecido o estudo, a evolução, né, o aprimoramento do estudo sobre o comportamento animal. Quanto mais a gente tiver pesquisadores de diferentes áreas, trazendo diferentes perspectivas, diferentes pontos de referência, o diálogo fica mais rico. A gente não pode fugir da academia da discussão. A academia não é um templo de fé, ele é um templo de discussões pautadas num posicionamento crítico.
Então, são comunidades que debatem a partir de argumentos que podem ser confrontados. Óbvio que essa discussão, esse confrontamento, essa crítica é sempre na base do respeito, né? Então, pesquisas com maior controle variável, né, assim como pesquisas observacionais, elas não são excludentes. A gente, como eu falei, no próprio equilíbrio rural, a gente tem pesquisas que tendem mais a um controle e a gente tem pesquisas que tendem mais a uma descrição. Elas juntas se retroalimentam. E aí elas são complementares. Aqui estão apenas a referência do que a gente usou nesse slide. Como eu falei, essa aula, essa apresentação aqui, ela é acompanhada por um texto que vai se transformar em um livro, e é importante que a leitura crítica de vocês sobre essa devolução, sobre o que vocês acharam. No texto escrito, a referência é bem maior do que o que está aqui, tá? E aqui a gente já deixa a dica para vocês de quem se interessou por esse tema e queira compreender mais, estudar mais, tá? Então, Dalmeida, com a sua tese de doutorado, deu claro que tem esse texto de comportamento animal, e vocês vão ver no vídeo, ele tem um canal próprio que é muito bacana. Aquele artigo que eu falei, que a Vanori escreveu sobre o Walter, né? Então, é uma delícia de se ver, e até a retrospectiva que ele faz sobre a escola, sobre a aprendizagem dele, a crítica que ele faz, como que ele deu a volta por cima, pensando de uma outra forma. Tá? Livro sobre a psicologia animal, que aí eu coloquei, que é um livro de 2024, então vale a pena a gente pensar sobre os conhecimentos, sentimento e pensamento dos animais, que discute a ciência, a consciência. Lestel, que é uma gracinha, tá? E fala de origens animais da cultura. Abaixo tem uma entrevista, né, feita. E, por fim, o Riquelme, que fala sobre a cognição social. E aí dá uma ideia dessa contribuição, dessa aplicação, de pensar como que a psicologia comparada de animais não humanos podem contribuir para a gente refletir sobre a gente. E aqui tem 2 vídeos que a gente deixa também como indicativo para vocês. Esse primeiro evento que foi feito pela USP, como eu falei, a USP é pioneira, ela enfim, né, um marco, uma referência, efetivamente. E lembrando da aula que a Bianca deu, né, no encontro passado. Então, poder discutir sobre isso, quais são os avanços. Embora tenha sido há 10 anos atrás, 2014, as discussões são discussões muito pertinentes. Aí vale a pena a gente ver, principalmente a fala do professor Ruga. Por fim, a última indicação é essa questão do Deu Claro, dos vídeos que ele faz, e aí ele defende qual é a importância da gente estudar o comportamento animal, e a gente destaca o canal que ele tem, que é a Ciência Como Nós Fazemos. Tá? Então, obrigada para vocês, né, pela participação, e aí a gente vai abrir a discussão, né, para alguns esclarecimentos nesses momentos finais. Tá? Ei, gente, quando tem muita coisa, né? Fala, Flávia tem dúvidas. Então, assim, resumindo, para ver se entendi bem a ideia da... a princípio, haveria um maior distanciamento, digamos assim, entre a etologia, estudando mais ambientes naturais, e a psicologia comparada, mais o laboratório, né, mais o experimental. Mas é possível dizer que hoje tem uma pegada mais interdisciplinar, que elas estão se aproximando do ponto de vista de que hoje a psicologia comparada não se
prende mais a questão tanto laboratorial, ela aposta tanto laboratorial quanto também o ambiente mais natural. É assim, a psicologia comparada hoje, aí a gente vai encontrar em alguns autores que se identificam com a psicologia evolucionista, né? Eles ainda desenvolvem pesquisas experimentais, com controle maior, tá? Então, ainda mantém. Só que existem aberturas de diálogo com as outras áreas e com a própria etologia. Então, há pontes que antes, vamos dizer, era muito estanque, era muito mais demarcado um e outro. As diferenças eram brutais, eram muito claras. Hoje em dia, há possibilidade de discussão maior. É nesse sentido. Tá? Como a gente pode encontrar biólogos em grupos de pesquisa de psicologia evolucionista, como a gente pode encontrar psicólogos em grupos de ecologia comportamental, tá? Então, isso ainda já é mais flexível, mas ainda tem diferenças entre eles. Não sei se eu respondi de uma forma clara. Sim, mas então como situar o trabalho do equilíbrio rural nesse meio? A gente tem algumas pesquisas, por exemplo, da própria Tati, né, ou da professora Ana Paula, que tem uma questão mais de controle laboratorial. Então, tem as variáveis, tem o estímulo, e aí você vai ver qual foi a resposta, e você vai mensurar essa resposta. Tá? E a gente tem as pesquisas, não sei se a Tayane está aí, que é uma pesquisa mais descritiva. Então, é uma pesquisa que observa muito mais como que as variáveis interagem entre si, sem um controle de estímulo daquela variável. Então, a gente tem no equilíbrio rural exemplos dos dois tipos de delineamento de pesquisa. E também é bom ressaltar que, antigamente, até esse texto do Ardila, né, de 1986, ele fala que antigamente achavam que era só dentro do laboratório. E hoje você consegue fazer essa pesquisa igual a gente faz no campo. Lógico que tem variáveis intervenientes ali no meio, né? Mas ela tem um controle mais rígido do que a etologia, que é observar como que é na natureza, no ambiente, sem você entender. E a etologia seria mais no habitat na natureza mesmo. Ou então em algum lugar específico, no cativeiro, algum lugar que você não interfira. Quando eu fiz meu doutorado, eu avaliei o comportamento dos cavalos após o desmame. Eu fiz etogramas, falando o que ele fez. Ele inchou, se ele correu, se ele andou, se ele ficou parado, mas eu não interferi. Eu só filmei e fui lá colocando o que tinha acontecido na vida deles ali naquele momento, sem interferência humana. Como que foi a reação deles ao desmame das mães, né? Daí essa é a etologia, né? Isso. Aí, no caso, por exemplo, da Tayane, né? No caso da Tayane, ela até faz alguns estímulos, ela promove algumas dinâmicas, ela cria algumas situações de desafio, mas ela não controla as variáveis. Ela desenha a situação e observa a reação, observa qual é o percurso interacional do grupo. Ok? Ok. Mas hoje em dia, se você entrar no Google, psicologia comparada, vai sair a definição no laboratório, tipo, experimental no laboratório. Daí, esse texto de 1986 traz que não é só no laboratório. Parece, né, Valéria? Parece que as coisas teve um limbo ali, ficou meio perdido, daí veio a USP fazendo movimento, mas mesmo assim não foi tão. A gente vê bastante sobre psicologia comparada do pessoal, tipo, em espanhol. A ideia que eu tinha é essa do laboratório. Então, acho que foi uma aula bem interessante, professora, sobre
que essa dimensão ela ainda é presente, mas você já tem umas aproximações aí, né? Uma observação. Isso aí. Principalmente também com as pesquisas de laboratório sendo proibidas, né? Hoje em dia, o pessoal da psicologia, você sente? Não. O que você falou agora, assim, é prioritário. Principalmente os currículos de psicologia, eles sofreram muita mudança. E a psicologia de animais não humanos foi diminuída e, às vezes, até distorcida. Eu acabo contando, por exemplo, eu conversando com um ex-aluno meu que ia se formar, ia se graduar em psicologia, era um aluno excelente, era um nerd, né? Assim, muito estudioso, muito sério. E conversando com ele, ele me fala que a psicologia era só para os humanos. Eu falei, como? Ele, não, a psicologia trata só de humanos. Eu falei, não, essa não é a definição nem o campo da psicologia. Essa é um pedaço da psicologia. Tá? Então, isso me preocupou muito. Mas o erro, o engodo, não foi daquele aluno, foi de como que a grade curricular estava construída e algumas distorções alimentadas. E, de certa forma, até essa superioridade humana, né? Uma questão de que consciência, inteligência é só humana. Isso é errado. E hoje a gente tem até na Universidade Além do Litoral a professora Carla com a ecopsicologia, né, Valéria? Trazendo as terapias no ambiente da natureza, né? Trazendo toda essa questão do benefício de estar na natureza. Lembrando, até falando com você, né? Lembrando, não sei se você conhece ou se a turma conhece Temple Grandin, né? O Temple Grandin, que é uma norte-americana, né? Com espectro autista, e ela é uma sumidade. Então, ela é uma pessoa reconhecida do campo do estudo de comportamento animal. E, principalmente, na relação com os cavalos, né? É um dos trabalhos que ela tem, né? Ela falou que o pensamento dela é um pensamento por imagens. E aí, na opinião dela, isso é o que aproximava ou facilitava ela compreender o comportamento dos cavalos, onde prevalece uma comunicação não verbal e um pensamento por imagens. Na psicologia cognitiva, muitas vezes a gente acaba supervalorizando o pensamento verbal, e em detrimento, como se fosse menosprezando outras formas, outros processos cognitivos. Né? E isso é um posicionamento que a gente vai contra. Existem diferentes processos cognitivos, assim como existem diferentes tipos de inteligência. E não é para colocar um é melhor do que o outro. Né? Então, assim, vou me ter como modelo quem pensar igual a mim, uma coisa bem narcísica, é o inteligente. Quem pensar diferente de mim ou usar outro processo é menos inteligente. Por quê? Isso não se sustenta. Tá? Mas é onde todos esses estudos precisam ser estudos aprofundados. No Brasil, como a Tati falou, a gente tem uma escassez de literatura. Principalmente quem trabalha com cavalos tem muito relato de experiência, mas sem controle científico, sem ser uma escrita científica. E o nosso grupo, a gente surgiu no sentido de tentar modificar esse cenário. Então, não só relatar as situações, mas é compreender
por que que aquele comportamento, aquela interação transcorreu daquela forma. Tá? Por exemplo, às vezes a gente descrevia um comportamento agressivo do cavalo sem a gente perceber como nós, de uma forma não verbal, havia alimentado a expressão daquele comportamento agressivo. E a gente julgava o cavalo só pelo cavalo, tirando a gente dessa expressão, né? A Tatiane faz vários exemplos disso, a questão do medo. Vocês podem observar, se uma pessoa chega com medo perto do cavalo, a pessoa não precisa falar nada. O cavalo não é uma paranormalidade, gente. O medo, a gente exala, né, o medo pelo cheiro, a gente expressa o medo pela tonicidade, pelo ritmo da respiração. E o cavalo ele vai destacar esses pontos e interpretar o que está acontecendo. Se alguém está com medo, é porque existe perigo. Então, ele também deve estar em situação de perigo. E aí ele já se arma, percebe? Então, a gente precisa analisar todo o cenário. Isso aí. Alguma dúvida? Bem, a gente espera, então, que vocês tenham gostado do encontro de hoje, que vocês leiam e façam críticas efetivamente ao texto, tá? O que vocês concordam, o que vocês discordam, o que ficou claro de entender, o que ficou difícil de entender, se alguma informação vocês acham que mereceria ser acrescida. Eu falei, ano que vem a gente vai estar publicando, né? A gente vai estar compilando todos esses textos e publicando num livro, ok? Então, estamos à disposição de vocês, tanto no chat quanto na sala de aula virtual. Muito bom estar com vocês. Até uma próxima. Muito obrigada. Beijo. Tchau.